Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém, glória a Deus, boa noite a você, bom dia, boa tarde, boa madrugada, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas nós vamos falar um pouco aqui sobre a questão das petições, né, das orações de petições a Deus. E vamos começar o ano meditando na palavra, meditando nos princípios da palavra, naquilo que o Senhor quer falar conosco. Vamos começar o ano falando sobre alguns assuntos importantes que têm a ver com a nossa vida de oração, né? Com a nossa vida de intercessão. E nós vamos aprender um pouco essa noite sobre petições, né? E algumas petições, alguns pedidos para Deus são prioritários. O que é um pedido prioritário? Um pedido prioritário é aquele que tem maior importância do que os outros, né? Então nós vamos estudar algumas questões aqui sobre esses pedidos que nós fazemos a Deus. Como nós fazemos a Deus esses pedidos, por que nós fazemos esses pedidos a Deus e o que nós queremos com esses pedidos. É importante a gente compreender todos esses pontos, porque nós estamos nos relacionando com Deus que se move através dos seus princípios. Amém? Então, boa noite aí a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo aí, o Amarildo de Curitiba, a Geni, e as pessoas que estão entrando agora ou que vão entrar mais tarde. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, de maneira poderosa, poderosa, amém? Vamos orar, vamos implorar ao Senhor que venha trazer a sua revelação, a sua palavra, que Ele venha falar com o nosso coração, com o nosso espírito, com a nossa vida, que o Senhor nos ensine nessa noite, amém? Então nós vamos orar e vamos compartilhar aqui algumas revelações, algumas coisas que Deus tem falado conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é bom. Obrigado porque no primeiro dia do ano nós podemos estar aqui na tua presença, conversar contigo, Senhor, ouvir a tua voz, podemos ser ensinados do Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu Espírito e pela tua graça, Senhor. Pai, nós imploramos que a tua presença venha sobre cada um de nós que estamos aqui nesse ambiente virtual para estudar um pouco mais da tua palavra, que essa palavra chegue no coração das pessoas certas, que essas pessoas recebam a voz do Senhor nos seus corações, Pai. Opera, Senhor, cura, libertação na minha vida, na vida de cada família, de cada pessoa, de cada intercessor. Coloca sobre nós, Senhor, mais um fundamento, mais um princípio, mais um ensinamento, que nós sejamos ensinados do Senhor em todo o tempo, Senhor. Entregamos tudo isso nas tuas mãos, te louvamos, Pai, pelo seu cuidado, pelo seu amor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, principalmente pela tua graça e pela tua misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Amém, meu querido, minha querida, glória a Deus. Nós vamos ler alguns textos aqui para falar sobre as petições prioritárias, né? Petições prioritárias. O que é uma petição? Petição é um pedido. Petição pode ser encarada como uma requisição, né? Você pede algo para alguém, você solicita que alguém faça algo para você, ou que alguém entregue para você alguma coisa, né? Você ora para que Deus pague, né, ou traga o dinheiro para que você pague algumas contas, para que você tenha condições, saúde para trabalhar, que você faça algumas coisas na sua vida acontecer. Então tudo isso faz parte das petições, né? E antes de começar a ler a respeito dessas questões das petições, é importante dizer que nós estamos lidando com o nosso Pai, nós estamos lidando com uma pessoa. Nós não estamos lidando com um chefe, não estamos lidando com um general, não estamos lidando com alguém burocrático, não estamos lidando com uma pessoa que não nos ama.
uma pessoa totalmente fria, calculista, não estamos lidando com uma pessoa assim. Nós estamos lidando com Deus, com o Pai que nos ama. Amém? Por isso Jesus mesmo disse, você sendo mau, você sabe dar boas coisas aos seus filhos quando eles pedem, quanto mais vosso Pai Celestial, quanto mais o Pai Celestial vai dar boas coisas àqueles que fazem as suas petições, seus pedidos. Então os seus pedidos não são coisas mecânicas, não são coisas mágicas, não são coisas burocráticas. Né? Os seus pedidos, eles partem de um coração que é um coração de filho, não é o coração de uma pessoa que simplesmente está manipulando a verdade bíblica, manipulando, né, a questão da oração, a questão dos princípios da palavra. Não, meu irmão. Né? Então, quando você está pedindo algo para Deus, com que coração você está pedindo e para quem você está pedindo isso que você quer que aconteça, isso que você quer obter da parte do Senhor. Né? Então, cuidado com isso. Por quê? Porque nós, às vezes, achamos que Deus está tão distante de nós que Ele não pode nos ouvir. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Parece que Deus não se importa conosco. Isso é o que vendem para nós. Isso é o que a religião vende para nós. Um Deus punitivo, um Deus agressivo, um Deus irado, um Deus que não nos ama, um Deus que está com raiva da gente porque nós somos falhos e pecadores. Então, não é isso. Então, Jesus esclarece, ele fala, quanto mais vosso Pai Celestial dará boas coisas àqueles que pedirem. Então, se você chegar diante do Pai Celestial, se você tiver um coração de filho, você tiver um coração ali preparado para se submeter, sujeitar ao Pai Celestial, Ele vai atender suas petições. Por quê? Porque Ele te ama. Porque Ele é teu Pai. Amém? Então, é a primeira coisa, a primeira base que nós temos que colocar. Uma história que ilustra bem isso foi contada pelo próprio Senhor Jesus, quando o filho mais novo de um cidadão rico, de um homem poderoso rico, ele falou, me dá a parte dos bens que me pertence. E aí ele deu. Foi simples assim. Ele entregou para o filho mais novo ali, o filho dele, entregou a parte dos bens. Então Deus não vai negar nada. Não é porque nós somos bons. Não, Deus não vai negar nada porque nós somos filhos. É isso, irmão. Então coloca a tua fé, coloca o teu coração nesse ponto. Você é filho de Deus. Você pode se relacionar com Deus como pai. E não como chefe. E não como um cara irado, um cara que cobra, um cara que você não merece. Que fala que você não merece, que você não vai receber, eu te amaldiçoo. Deus não está te amaldiçoando. Por quê? Porque Ele é seu Pai. E porque Ele é Pai, porque Ele recebeu você como filho, Ele não vai negar nada para você. Então, os pedidos, eles têm que estar embasados na fé e não no merecimento. Não é por merecimento, irmão. É por graça, é por fé. Amém? Por que Deus te daria alguma coisa? Por que Deus me daria alguma coisa? Porque eu creio. Porque eu creio. Então, quando você crê, quando você chega diante de um Pai, e não diante de um Deus, pedindo uma audiência. Não, quando você chega diante do seu Pai, o seu Pai está sempre pronto a te ouvir e te atender. Por isso, Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, que estava morto fazia 4 dias, e ele fala assim, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou falando isso só para que eles creiam que o Senhor me enviou. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. Então Deus sempre vai te ouvir. Por quê? Porque Ele é seu Pai. Ele é seu Pai. Amém? É a primeira coisa. Então, o poder da petição, nós vamos ler aqui um texto que está em Filipenses 4, versículo 6 até o versículo 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças.
E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, olha o que esse texto ele está afirmando, um texto poderoso, é um texto tremendo, né? Paulo está dizendo para os filipenses, olha, vocês não precisam andar ansiosos por coisa alguma. Ou seja, você não precisa ficar ansioso por aquilo que você vai comer, por aquilo que você vai beber, por aquilo que você vai receber, ou que vai acontecer nesse novo ano que está entrando hoje. Você não precisa ficar ansioso por essas coisas. Então, não ande ansioso por coisa alguma. E o que a palavra ansiedade quer dizer? Ansiedade significa preocupação excessiva ou excesso de cuidados. Então, quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos preocupados com o que nós vamos comer, beber, vestir, como vai ser esse ano, como que nós vamos pagar as contas, onde será que nós vamos morar, tudo isso faz parte, né, da nossa vida, no nosso dia a dia. Mas a ansiedade, ela não vai resolver esses problemas. Muito pelo contrário. A ansiedade, ela vai impedir que esses problemas se resolvam. Porque nós não podemos pedir algo a Deus ansiosos. Eu não posso me mover nas minhas petições por ansiedade. Eu tenho que mover as minhas petições por aquilo que eu creio, por aquilo que eu recebi da parte de Deus, a graça de Deus. O meu Pai me aceita, o meu Pai me ouve, o meu Pai cuida de mim. Então, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então, as petições precisam ser conhecidas diante de Deus, né? Nós precisamos falar a Deus o que nós precisamos. Eu já ouvi uma frase muito comum, as pessoas dizem essa frase muitas vezes, elas dizem assim, Deus sabe o que eu preciso, mas é lógico que Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que eu preciso, o que você precisa, o que a tua família precisa. Deus sabe todas as coisas. Mas a Bíblia está falando, você precisa fazer conhecida diante de Deus a sua petição. E por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer conhecida a minha petição? Porque Deus é um Deus que quer se relacionar com você. Deus, ele quer manifestar a glória dele através das petições respondidas. Deus quer chamar você para mais perto dele. Você quer coisas de Deus, mas Deus quer você. Eu quero que Deus me abençoe com várias coisas, mas Deus me quer perto dele. Então isso é importante. As minhas petições têm que ser conhecidas. E tem uma hora na intercessão, tem uma hora na oração que eu preciso fazer pedidos a Deus. Tem uma hora que eu preciso chegar diante de Deus com as minhas necessidades. Para quê? Para que a ansiedade não se instale no meu coração. Para que eu não fique totalmente ansioso por aquilo que eu estou precisando, por aquilo que eu ainda não alcancei. Então, quer fugir da ansiedade, meu irmão? Em tudo sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. E aí você tem um outro ponto aqui, as petições, elas têm que ser direcionadas a Deus. Você tem que pedir coisas a Deus. Eu tenho que pedir coisas a Deus. Nós precisamos fazer Deus conhecer as nossas petições. Vou te dar um exemplo. Jesus, quando ele estava aqui nessa terra, 2000 anos atrás, um cego foi trazido diante dele, o cego estava clamando por misericórdia, e ele falou, traz o cego aqui para mim, para conversar com ele. E quando o cego chegou na frente dele, ele perguntou para o cego, o que você quer que eu faça para você? Por que ele faz uma pergunta dessa para uma pessoa que claramente precisa enxergar? Será que Jesus não está vendo que ele está precisando enxergar? Por que Jesus não curou logo a cegueira? Porque Jesus quer ter relacionamento. Porque o pai quer ter relacionamento com seus filhos. O pai quer ficar próximo dos seus filhos. Ele quer ouvir as petições para que os seus filhos tenham experiências de provisão, experiências de cura de cegueira, experiências, meu irmão.
Então, quando você faz uma petição a Deus, você está utilizando algo poderoso que vence a ansiedade, que é chamado de fé. Você está acionando fé no teu coração. Você sabe que Deus é poderoso para te atender. Você está se dirigindo a Deus. Você não está se dirigindo a uma pessoa, a um homem, a uma mulher. Você não está se dirigindo a um papa. Você não está se dirigindo a uma pessoa que não pode te ajudar porque não é todo poderoso. Não pode te ajudar porque não tem os atributos de Deus. É um ser humano. Então, em tudo sejam conhecidas diante de Deus. Você tem que chegar diante de Deus com a sua petição. Chega diante de Deus, meu querido. Chega diante de Deus. Para que você faça petições, você tem que chegar diante de Deus. Por isso a palavra de Deus diz que existe um novo e vivo caminho, aberto pelo sangue do Cordeiro, aberto pelo sangue de Cristo, para que você possa chegar diante do Pai, e quando você estiver diante do Pai, você pode ali obter socorro em tempo oportuno. Você pode clamar por misericórdia e você vai alcançar misericórdia. Você pode clamar por provisão, você vai alcançar a provisão. Por isso ele fala, as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então não é simplesmente fazer um pedido a Deus. Você precisa orar. O que é oração, pastor? Oração é conversa. O que eu estou tendo com você agora não é uma conversa. Porque conversa envolve dois lados. São duas pessoas se comunicando entre si. Duas pessoas emitindo ali mensagens e recebendo mensagens. Então a oração, ela não implica só em eu falar com Deus e Deus não falar comigo. Jesus mandou chamar o cego. E ele falou, o que você quer que eu te faça? O cego ouviu a voz de Jesus. E aí Jesus ouviu a voz do cego. Senhor, que eu volte a enxergar. Então, a oração é a primeira chave para que você faça petições a Deus. Você converse com Deus. Você pode conversar com Deus no seu quarto. Você pode conversar com Deus no seu trabalho. Você pode conversar com Deus na rua, no carro, no ônibus, em qualquer lugar, no metrô, no trem, em qualquer lugar, nas férias, em qualquer lugar você pode orar, você pode buscar o Senhor nos seus pensamentos. Você pode buscar a Deus. Você pode invocar o nome do Senhor. Amém? Outra coisa, você precisa usar também a súplica e as ações de graça. Por que ele colocou a súplica? Por que a petição tem que ser feita em oração, mas pela súplica? Porque a súplica, ela indica uma questão de posição. Quem está em cima e quem está embaixo. Quando você está suplicando a Deus, quando você está ali implorando a Deus alguma coisa da parte dele, você está automaticamente se humilhando debaixo da potente mão de Deus. Você não está tentando ser maior do que Deus. Você não está tentando ser semelhante a Deus. Você não quer mandar Deus fazer algo. Você está suplicando a Deus em humilde adoração, em humilde oração. A súplica envolve humilhação própria. É quando você se prostra no chão, quando você põe a boca no pó, é quando você coloca ali no seu coração, na sua alma, uma posição de humilhação diante de Deus. E a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. Então, a súplica ela é muito importante. Vou fazer uma petição para Deus. Deus, faz isso. Isso não é uma postura exterior de quem está suplicando. Né? Ainda que a pessoa faça isso, você não sabe como ela está por dentro. Só Deus pode julgar, só Deus pode avaliar. Mas grava bem isso. Se você vai fazer uma petição a Deus, né? Não tenta fazer petições a Deus se achando maior que Deus só porque você conhece a Bíblia, só porque você conhece uma palavra. Deus não vai se mover dessa maneira. O Pai vai falar aqui, mas você está faltando com respeito comigo. Você está faltando com a reverência, com o temor. Amém? Então,
toma cuidado quando você vai orar a Deus, para que você não chegue diante de Deus pensando que Deus é o teu filho, você está mudando a posição. Você está mudando, você está pensando que Deus é o quê? É teu servo, teu empregado. Pensa que Deus é o teu caixa eletrônico. É aquele que tem que fazer as suas vontades. Então, essa mudança de posição, ela não pode acontecer na oração, e a súplica é justamente o paliativo, ou seja, o remédio profilático que vai evitar que você se coloque acima de Deus. Nós temos a tendência de nos colocar acima de Deus, temos a tendência de tentar mandar em Deus, temos a tendência de fazer tantas coisas, irmão. Nós nos achamos deuses. Então é importante lutar contra isso, e a súplica com ações de graças, ou seja, quando eu agradeço a Deus, eu sei que foi Ele que fez. Quando eu agradeço a Deus, quando eu termino a minha oração em súplica, eu falo: Senhor, eu te agradeço, Senhor, eu já estou aqui tomando uma ação de graças, contando um louvor, uma adoração ao teu nome, né? Me prostrando diante do Senhor. Por quê? Porque eu sei que o Senhor faz mais do que eu peço e mais do que eu penso. Então, quando eu faço isso, eu estou dedicando a Deus ali uma ação de graças por causa desse pedido que eu acabei de fazer. E você já está agradecendo por aquilo que Deus vai fazer. Na realidade, Ele já fez. Isso é uma posição de fé, isso é uma posição profética. Por isso, no versículo 7 está escrito: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, a petição, seguindo esse desenho do Pai, seguindo o desenho bíblico, quando você se relaciona com Deus, vai trazer sobre a tua mente e sobre o teu coração, sobre a sua vida emocional, uma blindagem. Você não vai ficar ansioso, preocupado, com excesso de cuidados. Quantas pessoas, né, aí fora estão sem saber o que fazer porque se perderam nas suas próprias vidas e acabaram. A ansiedade acabou tomando tanto conta da vida delas que elas não têm paz. E eu vou te falar uma coisa importante, eu vou contar, né, um pequeno testemunho. Quando eu entrei na igreja e eu fiz uma oração recebendo Jesus como Senhor da minha vida, eu nunca vou esquecer a paz que eu senti no meu coração. Nunca vou esquecer aquele dia em que uma paz sobrenatural, que excede tudo que eu estava pensando, tudo que eu estava vivendo, aquela paz foi derramada sobre a minha vida. E foi isso que me segurou na igreja. Foi isso que eu falei: olha, para mim perdeu a graça qualquer outra coisa na vida. Eu quero viver essa paz. Amém? Então eu preciso fazer algo em relação à minha vida física, a minha vida financeira, a minha vida de saúde, a minha vida, a minha carreira, ao meu ministério. Eu preciso fazer coisas, pedir coisas ao Pai Celestial para que eu possa estar em paz. Então, se você fez conhecidos diante de Deus os seus pedidos, se você suplicou a Deus e você já agradeceu a Deus, você tem esses pedidos registrados diante do Pai Celestial. E aí você vai ter paz. Você pode até não ter recebido ainda aqueles pedidos, mas a paz de Deus, ela está em você. E ela vai proteger a tua mente, ela vai proteger o teu coração, ela vai proteger a sua vida emocional, vai proteger a tua fé. Então, apresente a Deus as suas petições. Peça para Deus aquilo que você precisa, mas peça para o Pai. Peça para o Pai, porque o Pai é bom. O Pai é misericordioso. Suplique ao Pai. Faça como o filho pródigo: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Me trata como um dos seus trabalhadores. Isso é uma postura de humildade, uma postura de auto-humilhação. O pai nem pestanejou, o pai já colocou a capa, já colocou ali as sandálias nos pés, ele já fez uma festa para o filho. Ele deu mais do que aquilo que o filho pediu. Por quê? Porque o filho seguiu um modelo e ele entendeu que ele é filho. E o filho, ele se submete ao pai.
Não é o pai que se submete ao filho. Amém? O filho faz a vontade do pai. Não é o pai que faz a vontade do filho. Isso é muito importante. Então, grava bem esse primeiro ponto. Então, faça suas petições a Deus. A sua mente vai ficar bem. Porque Deus é bom e as petições vão proteger a sua vida. Amém? Então, 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, esse texto, ele está dizendo também algo muito poderoso. A primeira coisa que nós acabamos de falar: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Amém? Então, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Se você não entender, e eu não entender, que Deus é poderoso para responder orações, se nós não entendemos que Deus é poderoso para resolver situações, para prover aquilo que nós estamos precisando, para curar quando nós precisamos de cura. Se você e eu não acreditarmos que Deus tem poder, irmão, como que o poder dele vai operar na nossa vida? Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Então a revelação do poder de Deus, ele tem que estar na tua vida, na minha vida. Eu tenho que compreender que Deus tem todo o poder. E ele tem o poder de mover céus e terra. O nosso Pai, meu querido, minha querida, tem o poder sobrenatural de fazer qualquer coisa que ele queira. Ele muda os tempos, as estações. A Bíblia fala que ele levanta reis, que ele abate os reis, que ele alimenta as aves dos céus, que ele veste os lírios do campo. A Bíblia diz que ele estava no começo, ele fez tudo o que nós estamos vivendo aqui hoje. Ele enviou a sua palavra, enviou o seu filho, e tudo o que ele quis fazer, ele fez e vai continuar fazendo no nosso tempo. Agora, uma palavra que eu queria pegar aqui, para que em tempo oportuno ele vos exalte. Quando nós reconhecemos que Deus é poderoso, irmão, a segunda coisa que nós precisamos compreender: qual é o tempo que nós estamos esperando que ele responda? Qual é o tempo que nós estamos esperando que Deus responda às nossas orações? Será que eu estou esperando que Deus responda hoje? Será que eu estou esperando que ele responda ontem? Hoje nós temos a internet, temos redes sociais, temos mecanismos de busca, é tudo muito rápido, tudo muito instantâneo, tudo muito fácil. Né? Você encontra uma pessoa ao redor do planeta Terra em questão de minutos. Você pode acessar informações de maneira extraordinária. Por quê? Porque você tem tecnologia para te servir. E toda essa velocidade, toda essa rapidez, essa velocidade, ela está presente aqui no tempo cronológico. Ela está presente nos processos que nós vivemos, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar, em casa. Toda essa rapidez, ela está presente aqui. Mas quando se trata de fazer algo, fazer uma petição a Deus para que ele faça algo para nós, nós precisamos ter a dimensão dos tempos de Deus. Precisamos compreender que Deus, ele se move no tempo certo. Ele vai nos atender? Vai nos atender. Quando? No tempo certo. Deus não chega atrasado. O Pai não se move em tempos errados. O Pai não erra. Nós erramos. Nós queremos as coisas fora do tempo, queremos as coisas atrasadas ou adiantadas. Nós queremos as coisas que ainda não chegou a hora de termos. A minha avó falava assim: nunca ponha a carroça na frente dos bois. Por quê? Porque se você pôr a carroça na frente dos bois,
os bois vão travar, eles não vão conseguir empurrar a carroça. Então você não pode inverter a ordem dos tempos. Eu estou pedindo algo para Deus, mas eu preciso compreender uma coisa: Ele tem os seus tempos para responder às orações. Ele tem os seus tempos para cumprir as promessas. Deus tem os tempos próprios que Ele determinou para que cada propósito seja cumprido na nossa vida. Então eu fiz uma petição a Deus, eu preciso crer que a minha petição está diante de Deus e que Ele vai resolver isso num tempo determinado por Ele, dentro do seu propósito. E não num tempo que eu quero, mas no tempo que Ele quer. Isso é importante. Por isso, Hebreus 4,16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, numa ocasião oportuna, num tempo próprio que Deus determina, Ele atende às nossas petições. Não é no meu tempo, é no tempo dele. Por isso nós precisamos compreender que nós não podemos tentar adiantar o processo divino. O processo divino, ele tem um tempo determinado, que não pode ser alterado pelo homem. O processo divino não pode ser atrasado. Por quê? Porque foi Deus que determinou o tempo que esse processo vai demorar para acontecer. Então você fez uma petição a Deus, confia e continua confiando que Ele é poderoso para atender esse pedido no tempo certo determinado por Deus. Amém? Descansa e creia na palavra de Deus. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz assim a palavra: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Você está orando, está fazendo petições a Deus, está pedindo para Deus algumas coisas, mas existe um tempo determinado. Quem determina esse tempo? Sou eu? Não. Nós, meu querido, nós não sabemos o que é bom para nós nesse tempo, mas Deus sabe. Eu não sei o que é ruim e o que é mal para mim. Eu não sei o efeito que é isso que eu estou pedindo para Deus, o efeito que isso vai fazer na minha alma, na minha vida espiritual. Eu não sei. Talvez, eu não posso afirmar isso, Deus tenha que esperar eu amadurecer um pouco mais. Porque Deus não vai me dar algo que vai me fazer desviar da sua presença, que vai me tirar dos seus caminhos, que vai me tirar da sua palavra. Deus não vai fazer isso. Então Deus tem que me preparar para que no tempo certo, aquilo que Ele vai me dar, não vai me destruir, não vai ser um problema na minha alma, no meu espírito. Amém? Então, grava bem isso, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos compreender. E cada petição que nós fazemos a Deus, ao Pai, Ele vai esperar o tempo certo para nos entregar aquilo que nós estamos pedindo. Né? Vou dar um exemplo, uma história. Né? Imagina só um adolescente de 15 anos, de idade. Ele chega para o seu pai e fala assim: pai, eu quero um carro. E se você já foi adolescente, ou você tem filho adolescente, você sabe como um adolescente, ele consegue ser insistente, ele consegue ser obsessivo, ele consegue, né, fixar em algum lugar: eu quero. E ele fica insistindo com seu pai para que ele lhe dê uma moto,
ou um carro. Mas ele tem 15 anos, como ele tem 15 anos, ele não pode tirar carta. Ele não pode, ele não tem autoridade, não tem uma lei que entregue a responsabilidade, a capacidade dele responder pelas suas ações atrás de um volante. Então o pai fala assim: olha, o meu filho quer um carro. O meu filho quer um carro. Esse é o sonho dele. O que o pai faz? Ou deveria fazer? O pai não vai entregar o carro para ele com 15 anos. O pai vai começar a trabalhar na vida do seu filho, para que quando ele completar a idade correta, que seja os seus 18 anos, ele já esteja preparado, amadurecido, com responsabilidade de conduzir um veículo pelas ruas da cidade, com um treinamento específico para que ele não bata o carro, não ceife a vida de alguém, mate alguém atropelado. Então o pai vai trabalhar para que no tempo certo o carro chegue na mão do seu filho. Agora imagine essa criança tendo a autoridade de comprar esse carro. Com 15 anos ela fala: o meu pai está demorando muito e eu vou entrar numa concessionária e vou comprar um carro. E a concessionária, por um motivo qualquer, acaba entregando o carro para esse adolescente. O que vai acontecer? Qual a probabilidade dele ter um grande problema? Dele ter uma prisão, dele ter um problema de perder o carro, não conseguir pagar o carro, não sabe esperar o tempo de Deus. Se fez um pedido para Deus, descansa. Fez conhecida a sua petição, descansa. Descansa. Deus não é surdo. Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu a sua voz. Deus ouviu quando você pediu. Deus está preparado para te atender. E Ele, na realidade, Ele já olhou para você e Ele sabe que esse desejo, que esse pedido, ele veio do teu coração. Não veio de um momento da sua vida que você vai ganhar um carro e depois você vai desistir do carro. Não. Então o pai vai preparar você para receber esse carro. E a Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Então quando você recebe algo de Deus, não é para você empobrecer, não é para você perder, não é para você se perder num contrato que você paga 3 carros e vende o carro por 20% do preço que você pagou. Não é isso, não é bênção de Deus. Enriquece, e a bênção de Deus não acrescenta dores. Não vai acrescentar nenhuma escravidão, nenhuma preocupação, nenhuma ansiedade. Então grava bem isso. Espera o tempo de Deus para a tua vida. Espera no Senhor. Confia no Senhor, porque Ele sabe o que você precisa. Amém? Glória a Deus. Nós vamos falar sobre o último ponto. Na semana que vem nós vamos falar sobre um ponto importantíssimo sobre petições, né? Então nós estamos falando sobre pedidos. E uma dos textos que aparece no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 1 a 5, diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Tiago está falando para a igreja. Tiago está falando para os filhos de Deus. De onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? Vocês estão fazendo guerras. Vocês têm panelinhas entre vocês, entre os irmãos, entre os filhos de Deus, né? Guerras, contendas. De onde? Se não nos prazeres que militam na vossa carne. Da onde vêm essas guerras? São coisas feitas pelo inimigo? São coisas feitas pelo diabo? São coisas feitas por demônios? Não! São coisas que procedem, a origem deles são dos prazeres que militam dentro da nossa carne. Ou seja, o que são prazeres da nossa carne? São as nossas vontades, os nossos desejos de prazeres.
Ou seja, eu quero que seja assim, eu quero ter alguma coisa assim, eu quero ter esse carro, quero ter aquela casa, quero ter aquela esposa, quero ter aquele marido, quero ter aquilo, quero ter aquele emprego, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Então, isso é o quê? Prazeres. Por que você quer isso? Então, esse ponto é um ponto chave para que você compreenda, para que eu compreenda qual é a motivação da nossa petição. Ou seja, o que eu quero e o que eu não quero. Cobiçais e nada tendes. Olha o que o Tiago está falando. Você cobiça, mas você não tem nada. Eu não sei se você já passou por uma situação dessa. Cobiçais e nada tendes. Então, às vezes a pessoa fala assim, olha, pastor, eu oro e Deus não me responde. Eu peço algo a Deus e Deus não me dá. Então nós acabamos de perceber que a oração, a petição, tem que ser feita em oração, tem que ser conhecida diante de Deus, com súplicas e ações de graça. Mas será que você não está pedindo algo para Deus por causa da sua cobiça? E cobiça é uma obra da carne. Cobiça é um desejo de prazer, de satisfazer um desejo meu, um prazer. Então por que você quer? É a mesma coisa de falar, pai, eu quero um helicóptero. Rapaz, por que você quer um helicóptero? Você tem um lugar para guardar esse helicóptero? Sabe quanto custa um helicóptero? Mas o prazer que você tem na sua carne, na minha carne também tem prazer, né? Ele move a nossa petição. Por isso a cobiça, ela faz a gente não ter nada. Deus não vai satisfazer a cobiça. O que é a cobiça? A cobiça é quando você olha o que é dos outros. E você deseja o que o outro tem. Um dos mandamentos, está lá nos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, que está falando dos 10 mandamentos lá das pedras, fala assim, ó, não cobiçarás nada do teu próximo. Não cobiçarás o boi, a ovelha, os carros, os terrenos, a mulher, o sacerdócio, o ministério, o dinheiro, nada do seu próximo. Então, quando nós usamos a cobiça como motivação das nossas petições, Senhor, me dá o mesmo carro que o meu irmão tem, me dá a mesma casa que o meu irmão tem, me dá essa mulher que o irmão tem, faz ele separar e ela casar comigo. Quando você se move desse jeito, então você não vai ter nada da parte de Deus, porque Deus, ele está olhando e está vendo o quê? Cobiça, ele não está vendo humilhação, humildade. Então a cobiça é querer ter o que é do outro, né? Então você não tem, eu não tenho uma vontade própria. Eu acho que eu vou ser feliz se eu tiver o que o outro tem. Então isso pode impedir que as petições sejam atendidas. Outra coisa, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Então, as guerras que nós fazemos, ele está falando dentre os irmãos, dentre os filhos de Deus. Essas guerras que acontecem no meio dos filhos de Deus, fazem os filhos de Deus matarem-se mutuamente, odiarem-se mutuamente, invejarem-se mutuamente. Pessoas que invejam outras pessoas estando ali em comunhão na igreja, estando em comunhão na palavra, tomando ceia, mas a inveja está correndo solta ali. Eu nunca vi ninguém chegar para alguém e falar assim, olha, eu quero pedir perdão porque eu tive inveja de você. Eu tive inveja. Eu nunca vi ninguém confessar o pecado da inveja. Mas ele é um pecado que fecha o céu. Matais, invejais, nada você pode obter. Por quê? Porque você está com inveja. Está com inveja do outro profeta, está com inveja do outro intercessor, está com inveja daquele pastor, está com inveja daquele ministério, está com inveja do ímpio, você está com inveja das pessoas
né, que ganham dinheiro, você ficou com inveja do cara que ganhou na loteria, você ficou com inveja do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, até da sua esposa, do seu marido, você tem inveja. Então, cuidado com a inveja. Cuidado com a inveja. Por isso é importante se humilhar. Viveis a lutar e a fazer guerras. Então, quando a gente entra por esse caminho, pedir a Deus debaixo dos prazeres que militam na nossa carne, aí acontece exatamente isso. Viveis a lutar e a fazer guerras. Quer dizer, a batalha que deveria ser contra principados, potestades, dominadores, né, forças do mal, essa batalha que deveria ser espiritual, todos unidos contra um inimigo comum, essa batalha, ela se torna uma batalha entre as pessoas do próprio exército de Deus. E aí essas pessoas, elas têm a sua guerra contra os seus próprios irmãos. Viveis a lutar e a fazer guerras. Então as orações, elas começam a ser motivadas por causa dessas invejas, cobiças e por causa desses prazeres. E aí Deus fala assim, olha, você está lutando numa guerra que não existe. E o intercessor, meu querido, não pode ficar orando, se envolvendo numa guerra dessa. Porque é uma guerra da carne, não é uma guerra que Deus mandou entrar, não é uma batalha que Deus vai decretar vitória. O final dessa batalha é morte. O final dessa batalha é 2 perdedores. Não vai ter um ganhador e um perdedor. Não tem vitória nesse tipo de guerra. E quando você se move pela carne, quando você se move pelos seus prazeres, pelas cobiças, invejas, você está perdendo. E quando você se move em oração desse jeito, você, além de não ter a oração respondida, você aumenta ainda o seu pecado, atraindo mais problemas, fechando o céu sobre a tua vida e atraindo lutas que você não deveria passar. Então, é importante que você se desprenda da cobiça, da inveja e se desprenda dos prazeres da sua carne. Uma luta constante, porque nós estamos acostumados a cobiçar o que os outros têm. Estamos acostumados a fazer comparações. Eu poderia ser igual a ele, igual a ela. Eu poderia ter a mesma ideia. Eu poderia ter a mesma palavra. Eu poderia ter o mesmo resultado. Eu poderia ter aberto aquela empresa. Eu poderia ter comprado aquele carro. Isso é o quê? Uma comparação que desperta a inveja e a cobiça. Nada tendes porque não pedis. Então, versículo 2. Vocês não têm nada porque vocês não pedem. O que ele está falando antes disso são guerras, são petições, são intercessões que acontecem, mas que não geram nenhum tipo de resultado. Agora ele está falando assim, ó, vocês não pedem porque vocês não recebem, vocês não têm nada porque vocês não pedem. E a Bíblia diz, Jesus falou assim, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que pede, recebe. Aquele que não pede, não recebe. Então, meu querido, minha querida, tenha o hábito de chegar diante de Deus com as suas petições. Tenha o hábito, na sua hora de oração, seja ela em qual dia, em qual hora do dia for, você precisa chegar diante de Deus. Senhor, eu preciso pedir o pão de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Tenha o hábito de fazer petições. Por que eu não tenho nada? Porque você não está pedindo. Se você não pedir nada num restaurante, não vai vir nada para você comer, vai passar fome. Você está dentro do restaurante, mas você não está pedindo. Então, essa frase ela é muito poderosa, por quê? Porque ela tem que ativar a nossa vida de petição. Eu tenho que pedir para que eu possa receber. Versículo 3 diz assim, pedis e não recebeis, porque vocês pedem mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. E aí, meu querido, olha que forte isso.
Quando você pede, quando eu peço, mas eu peço mal. Quando eu peço para satisfazer o ego, o meu orgulho. Senhor, me dá, por quê? Porque eu vou me sentir melhor comigo mesmo. Me dá porque eu vou, ser feliz. Você não sabe se você vai ser feliz se Deus te der a coisa que você está pedindo para Ele. Não é melhor falar, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor me dá. Se o Senhor achar que isso é bom para mim, o Senhor me dá. A oração que Jesus fez no Getsemane, a petição que ele fez naquele jardim, foi muito forte. Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feito o que o Senhor quer e não aquilo que eu quero. Então, quando ele fala assim, pedis e não recebeis, porque você pede mal, para esbanjar nos seus prazeres, ele está falando de saber pedir. Então, grava bem uma coisa, meu irmão, minha irmã. Quando você pede algo para Deus e Ele recebe o seu pedido, Ele já respondeu. E você vai receber aquilo que você pediu da parte de Deus. Deus vai mandar para você. Então, saiba pedir. Avalie os seus pedidos. E, principalmente, avalie a motivação dos seus pedidos, a origem dos seus pedidos. Por que que você quer aquilo que você quer? Por que que você quer isso? Faz, escreve se você quiser. Digita, escreve, mas pensa um pouco, usa um pouco da razão. Eu quero um carro. Por que que você quer um carro? Ninguém quer fazer essa pergunta, por quê? Porque um carro é algo que nos dá a sensação de empoderamento. E isso é perigoso. Se você pedir para satisfazer uma sensação de empoderamento, uma sensação de status, se você pedir para Deus para que você possa se destacar diante das outras pessoas, ser maior ou melhor ou diferente das outras pessoas, então você está pedindo mal. Porque Deus não se move. O Pai não vai se mover dessa maneira. O Pai vai se mover de uma maneira que vai te fazer bem. Uma maneira que vai fazer bem para todos nós. Ele não vai incentivar essa cobiça, essa inveja, esse desejo de prazeres. Ele não vai incentivar pecado, irmão. Deus não financia pecado. Então faz uma avaliação. Por que que você quer isso que você está pedindo para o seu Pai Celestial? Amém? Então, é muito importante que nós tenhamos consciência de que petições são poderosas. Petições funcionam. E se você souber pedir a Deus, se você souber chegar diante de Deus com o coração correto, com a atitude correta e alinhado com o tempo correto, da sua boca vai sair um pedido poderoso, irmão. Porque Deus vai colocar no teu coração aquilo que vai fazer você feliz. A maneira como você deve pedir isso para Deus vai sair como inspiração dele. Amém? Nós não sabemos pedir. Na realidade, nós só queremos. Na semana que vem nós vamos falar sobre, vamos fechar esse assunto. E vamos falar do porquê que eu quero e porquê que eu não quero. Amém? O que eu quero e o que eu não quero. Nós estamos começando o ano 2021. Hoje é o primeiro dia. Se você pegar o primeiro dia do ano e começar a falar, Senhor, vamos alinhar. Eu quero alinhar o meu coração com o teu coração. Eu não quero que o Senhor alinhe o teu caminho ao meu caminho, não. Eu quero que o meu caminho esteja alinhado ao teu caminho. Eu quero que os meus desejos estejam alinhados aos teus desejos. Eu quero que a minha vontade esteja submissa à tua vontade. Quando você faz isso no primeiro dia do ano,
e você começa a avaliar as motivações, as suas petições serão poderosas, porque Deus vai responder cada uma delas. E com essas respostas, Ele vai glorificar o nome do Pai. Amém? Por isso Jesus falou, tudo que você pedir ao Pai em meu nome, Ele fará, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, qual é o final de uma petição respondida? Qual é o propósito de Deus de responder uma petição? Para que o Pai Celestial, seja glorificado nos seus filhos. E você é um filho, você é uma filha. Então, meu querido, medita nessas palavras, amém? Fale com Deus. No teu tempo de oração, não esqueça de fazer os seus pedidos. Nós não nascemos sabendo, precisamos aprender. E você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te ensinar e vai te conduzir. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem muita misericórdia sobre a nossa vida, Pai. O Senhor conhece o tempo que nós estamos vivendo, o nosso grau de maturidade. O Senhor sabe todas as coisas a respeito dos mais pequenos detalhes da nossa vida. Pai, nos ensina a orar, nos ensina a peticionar, a pedir ao Senhor, Pai, porque nós precisamos limpar o nosso coração da inveja, da cobiça. Pai, nós empregamos tantos esforços para receber, para conquistar tantas coisas que não estão alinhadas com o teu coração e pedimos perdão por isso, Pai. Queremos as coisas, às vezes, só para mostrar aos outros, só para estabelecer ali, Senhor, a nossa vontade, a vontade do nosso ego ou do nosso orgulho. Pedimos perdão por isso, quebranta o nosso coração, que esse ano de 2021, Pai, as petições que nós fizermos ao Senhor, elas sejam inspiradas, sejam conduzidas pelo Teu Espírito, para que o Pai seja glorificado nos filhos a cada resposta, a cada milagre, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Deus tenha misericórdia de ti, que te dê a paz. Amém? Na semana que vem nós vamos encerrar esse assunto e nós vamos ler um texto aqui poderoso e espero que Deus, te abençoe grandemente nesse ano, a sua família, que Deus te encha da sabedoria, te encha de revelação, que Deus te abençoe do norte, do sul, do leste e do oeste, que Deus te dê um ano poderoso. Amém? Fica na paz, até semana que vem.